Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, tese de Luciana Eastwood Romagnoli, apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em teatro, área de pesquisa Texto e Cena. Luciana Romagnoli é doutora em Artes Cênicas, na Escola de Comunicação e Artes da USP, mestre em Artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, 2013, especialista em Literatura Dramática e Teoria pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, 2009, graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, em 2005, curadora e crítica de teatro, fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012. Experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural, e na educação como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 2021 e docente substituta no curso de produção cênica do SEPT da Universidade Federal do Paraná 2022. Áreas de pesquisa: teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no link para pegar o vídeo desde o início. Logo abaixo aqui da descrição tem o link para o vídeo 1, início, e acompanhar a leitura desde o começo. Na descrição também o link para o texto em PDF. Peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal para dar uma força. E vamos à leitura. Peguem seu café, água, chá, café, o que quiserem. O texto de hoje tem 3 páginas, uma leitura mais curta que as demais. E vamos ao texto. 2.3.1.2 Reações e respostas. A ação de consentir ou recusar coloca os espectadores em posição de performar respostas que serão vistas e lidas de acordo com variáveis diversas, dentre elas, as imagens sociais de seus corpos. Nota 148. Consideraremos aqui imagens sociais como representações simbólicas externas aos sujeitos, elaboradas pelo grupo social por processos de classificação, normatização, rotulação e estereotipação. Conforme constata o diretor, essa é uma ação que traz questões do comportamento e da convivência em espaços coletivos, das imagens sociais e das leituras dessas imagens sociais que cada um faz, e o que cada um reverbera e mostra como imagem social. Abreu 2019. Como uma lente de aumento ou um dispositivo de emergência de tensões intersubjetivas. A cada apresentação, então, a proposta se concretizará de modo único, de acordo com os diferentes espectadores que tomam parte do acontecimento, como contexto e com o momento. Com o contexto e com o momento. Entretanto, isso não significa que ela não tenha uma estruturação que possibilite trilhas de significação políticas. Isso se dá, sobretudo, pelo modo como a dramaturgia é construída. Uma característica dessa composição é a associação direta da cena com o beijaço, aqui entendido como uma forma de manifestação ou protesto organizado por um grupo de pessoas que se reúnem em um local combinado para a ação coletiva de beijar. Frequentemente, os beijaços são manifestações contra a LGBTfobia realizadas em locais onde houve ações de repressão à homoafetividade. O caráter de ato em reação à LGBTfobia e a multiplicidade de corpos envolvidos criam uma analogia direta entre a cena teatral e a cena social. Outra questão estrutural é justamente a relação do beijo com o discurso de Taubira, uma composição dramatúrgica tecida a partir de diversos discursos da ex-ministra para a apresentação de um projeto de casamento de pessoas do mesmo sexo na Assembleia Francesa. Enquanto a ação se desenvolve, atores e espectadores ouvem, na voz dos primeiros em off, a argumentação dirigida ao legislativo. O que o casamento homossexual vai retirar dos casais heterossexuais? Então,
Se ele não retira nada, então, se ele não retira nada, música democrança. Então, se ele não retira nada, nós vamos ousar. Nós vamos ousar dar nomes. Nós damos nomes. Os atores beijam as pessoas da plateia. Fim da música. Cessam os beijos. Os atores agora falam em meio ao público. Tomam para si o discurso que ouvíamos. Nós vamos ousar dar nomes aos sentimentos e aos comportamentos. Nós damos nome e falamos de hipocrisia. E falamos da hipocrisia para aqueles que se recusam a ver essas famílias homoparentais e seus filhos expostos aos acidentes e às vicissitudes da vida. Nós vamos dar nomes e nós falamos de egoísmo para aqueles que imaginam que uma instituição da República poderia estar restrita a uma categoria de cidadãos. Proclamamos com esse texto a igualdade de todos os casais, a igualdade de todas as famílias. E nós dizemos que há também neste ato um gesto de fraternidade, porque nenhuma diferença pode servir de pretexto às discriminações do Estado. Consequentemente, as objeções dos senhores não têm fundamento, a não ser por uma real dificuldade, de incluir em suas representações a legitimidade desses casais de mesmo sexo. Este projeto de lei nos levou a pensar sobre o outro, a consentir a alteridade. Pensar o outro, dizia Emmanuel Levinas, ter a irredutível preocupação com o outro. Foi isso que nós fizemos ao longo de todo esse debate. Obrigada aos senhores. Abril 2016. De modo que cada ato de recusa ou de consentimento torna-se visível dentro do convívio teatral sob o efeito desse discurso, produzindo sentidos que, em última instância, não são desembaraçáveis. Mesmo quando age, beija, o público não deixa de ser público. O beijo coloca o espectador como sujeito da ação, ao mesmo tempo em que é posto como objeto do olhar dos outros espectadores, pois quem beija ou recusa é observado pelos demais. Todo mundo se expõe. Quem levanta, não levanta, aceita, não aceita, ri, não ri. Tudo diz algo e isso é um pouco violento, observa Abreu. Tal violência, que reafirma a questão de poder anunciada pela crítica feminista sobre os limites de constrangimento do consentimento voluntário, além da situação de exposição inescapável da qual se toma parte, deriva então do risco do ato performático para o ator ou espectador que implica o seu corpo no beijo. A relação adentra uma esfera íntima, de mínima distância, sujeita ao contato dos corpos, ao contágio, que seja de uma gripe ou amidalite, por exemplo, e à agressão. Em Brasília, a Giovanna quase foi atacada por um cara da plateia e ela nem beija. Conta o diretor. Giovanna Soar entra na cena seguinte, cuja articulação dramatúrgica é determinante para criar uma contraposição à possibilidade de comunhão total pelo beijaço, por meio de imagens de violência de um homem contra uma mulher que evocam as frágeis condições de intimidade e consentimento numa sociedade misógina marcada pela cultura do estupro. Na cena descrita na rubrica abaixo, Giovanna é a mulher e Rodrigo Bolzan o homem. Parágrafo. Suspensão. Silêncio. Um homem se destaca no proscênio, à frente do sobrepalco circular. Um homem, em meio ao público, olha para ela. Os outros atores em cena percebem e se retiram. Ele continua a olhar para a mulher. Seu olhar é de sedução. Ele volta para o palco, sempre olhando para ela. E insistentemente aproxima-se dela. Tenta beijá-la. Ela recusa e se afasta. Ele insiste. Ela recusa uma vez mais. Ele insiste, bate nela com violência. Beija à força. Ela tenta escapar, grita. Ele a ataca com violência. Invade seu corpo, rasga sua roupa. Outra mulher arremessa violentamente contra eles pequenos objetos que explodem espalhando tinta preta ao atingir os corpos e a parede curva. Abril 2016.
Seja como contraponto aos beijos consentidos ou como corroboração dos beijos recusados na quarta cena, embora o que se tenha no conjunto seja uma simultaneidade dessas reações em maior ou menor grau, esta quinta cena instaura o silêncio mudo da violência a qual se assiste sem intervir. Já não são os espectadores que estão no corpo a corpo com a violência, mas ela diz diretamente do que se experimentou logo antes. Problematiza esse acontecimento anterior sobrepondo camadas, de modo a conduzir o espectador a rever criticamente a condição de consentimento e o próprio ato do beijo, em uma operação de reflexão menos ingênua sobre as dificuldades do convívio e a delicada e violenta negociação que ele demanda aos corpos com suas distintas marcas sociais e singularidades. Todas as cenas que se sucedem a essas são afetadas tanto pela situação convivial exposta e intensificada quanto pela marca da violência. Nas letras das músicas de herança dadaísta, nas interrupções de fala, nas gagueiras, nos desmontes e nas quedas, nos jogos com os microfones, concentrando as atenções, na falta de voz e de escuta, na dificuldade de dizer, expõe-se às fraquezas, às falhas, às inconsistências e os vacilos de discursos incompletos em desintegração de e sobre um país. Faz-se um movimento do não sentido para o sentido, do incomunicável para o comunicável, como quando as palavras cacos do discurso 7, enfim, formam frases compreensíveis, ou quando a linguagem de sinais performada como dança revela-se letra de música. Num palco em preto e branco, mas em movimento, onde corpos e palavras vibram, o sujeito é pensado como este ser, tantas vezes inapto a ouvir o país ao seu redor. Mas ainda há esperança na sua capacidade de entendimento. Desse modo, o Projeto Brasil demanda do espectador um posicionamento ético, político e afetivo, pelo ato efetivado ou recusado, e pela reflexão que o sucede, mediante uma situação de convívio radical que torna visível o contexto espetacular em torno da obra, isto é, a situação em que ela é produzida. Cornago, 2016. E na qual as vulnerabilidades estão expostas. Ao implicar seu corpo na construção dramatúrgica, esse espectador se envolve física e sensorialmente na elaboração estética da qual toma parte, somando à apreensão lógico-racional uma experiência perceptiva distinta que afetará os sentidos e as significações produzíveis. Sua atenção é reconduzida oscilantemente para atores e público, e sua consciência é convocada a assumir uma responsabilidade e uma possibilidade de ação dentro de uma política do convívio ou uma política do comum. Ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência. No próximo vídeo, o título O Medo do Corpo, Marcelo Evelyn. Obrigado e vamos juntos. Até breve.